Olá, turma. Bom dia. E aí, como estão as coisas com vocês? Mais uma terça-feira bonita, sem nenhuma nuvem no céu. Então, pessoal, hoje, dando continuidade às nossas matérias de berço das civilizações, né? E falando mais uma vez de um povo asiático, né? Agora de um povo do Extremo Oriente, para completar a nossa matéria que a gente estava falando da Índia. A gente vai falar da China, né? Que é uma das civilizações mais antigas do mundo, juntamente com a civilização egípcia, né, e com a civilização mesopotâmica, que a gente viu lá no comecinho, faz bastante tempo que a gente viu as duas. A China também representa um povo extremamente antigo, né, que está evoluindo aí no mundo há muito tempo. Vamos começar então comentando da localização da China, que eu acho muito importante a gente estar sempre contextualizado, né, de onde esses países ficam. A China hoje, pessoal, ela representa esse espaço aqui, ó, que está de vermelho no mapa. Mas não quer dizer que ela foi sempre assim. Eu trouxe essa imagem aqui que fica mexendo para mostrar como que o tamanho da China foi mudando no decorrer da sua história. Aqui é o tamanho da China em 1410, aqui o tamanho da China em 1892, aqui o tamanho da China hoje, ó, do jeitinho que tá ali, muda só a cor. Mas ela começou desse tamanhozinho ali, ó, opa, mudou. Ela começou desse tamanhozinho e foi crescendo, ó, 350 antes de Cristo, 210 antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo. Aí é 222 anos depois de Cristo, 365. Então, é uma coisa gradual. Ela não nasceu desse jeito que ela é hoje. Assim como todos os países, todas as civilizações que a gente estava comentando esses dias para trás, eles também não têm o formato que tem hoje. Mas a China é o primeiro país que eu consegui encontrar esse GIF, né, que é o nome que se dá para uma imagem que mexe, que eu posso estar mostrando para vocês. E como que surgiu a civilização chinesa? A civilização chinesa, pessoal, ela surgiu aproximadamente 5.000 anos atrás, tal como que os egípcios mesmo, é extremamente antiga. E assim como a gente via vendo, ela surgiu aos redores de um rio. No caso, o rio no qual a civilização chinesa surgiu chama-se Rio Amarelo, porque olha só para vocês verem, ele realmente tem uma coloração mais amarelada por causa da textura do solo. Ele pega aqui essa parte da China. Isso aqui é o mapa da China hoje. E ele pega essa parte aqui, ó. Ao redor dele, principalmente aqui em Zhongdong, aqui, ó, surgiu a primeira civilização. Ou seja, foi ali que começaram a construir as primeiras casas chinesas, a fazer os primeiros potes de cerâmica, né? Ali que ela foi surgindo. E a China, ela tem uma lenda para falar do próprio surgimento dela, né? Segundo uma lenda chinesa muito antiga, a China teve três grandes governantes que fundaram a China. O primeiro não se tem provas de que ele existiu ou não, pode ser só uma lenda, chamado Fuxi, que seria o primeiro governante da China há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, e ele tinha conhecimentos muito profundos e ensinou os demais homens como domesticar os animais e instituiu o casamento na China. Ele que falou que homens e mulheres deveriam se casar e viver junto. Segundo a lenda chinesa, antes dele, isso não era uma obrigação. Em seguida, veio o Sennong, que ensinou a agricultura, a medicina e o comércio, ou seja, pilares muito importantes. Ensinou os chineses a plantar o arroz, né, os grãos principalmente, ensinou eles a se cuidar e ensinou eles a fazer comércio. Destes, esses dois a gente não tem prova de que existiu. Mas o terceiro, né, é tido como historicamente o verdadeiro fundador da China, que é o imperador Huangdi. Ele veio muito tempo depois, você vê que ele veio quase 2.000 anos depois, né? Mas ele foi a pessoa que
conseguiu consolidar a China, né? Ele foi o primeiro imperador. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas é interessante comentar sobre ele, porque vocês podem ver aqui que desde Shennong até o Huangdi, os chineses sempre se preocuparam muito com a questão da saúde, com a questão da medicina. O imperador Huangdi é atribuído a ele um dos primeiros livros de medicina do mundo, que é o livro Su Wei. Eu até ia parar um pouquinho para comentar com vocês sobre a medicina chinesa, né? Porque o que ocorre? Eles têm vários elementos terapêuticos, né, que conhecemos até os dias de hoje, como a acupuntura, né, que é a arte de tratar a pessoa fincando agulhas nela. Eles têm várias terapias holísticas, como vocês podem ver aqui, ó. Segundo a medicina chinesa, cada região do seu pé corresponde a uma região do seu corpo. Tratamento à base de ervas naturais, né? Eles fazem da comida o próprio medicamento deles. Então, sempre foram uma cultura muito voltada para a saúde, né? Pelo menos das partes mais altas da sociedade que podiam se preocupar com isso. Mas eles tinham essa atenção especial para a saúde que eu quero passar para vocês, que é uma coisa que a gente precisa estar aprendendo também. Você pode não concordar com a medicina chinesa, porque ela não tem as características de uma medicina científica, mas ela tem muito prestígio ainda, e é uma coisa que a gente tem que estar conhecendo, está muito intrínseco, ou seja, muito arraigado lá, muito fundido com a cultura deles, a questão da saúde, a questão de cuidar de si mesmo. E aqui que eu vou comentar com vocês, que eu falei lá sobre a fundação, né, da China, porque o imperador Huangdi, que nós vimos que fundou a China, ele está aqui, ó. Mas o que ocorre? A China, ela tem uma história tão grande que não dá para a gente falar de um rei, dois reis, a gente tem que falar das dinastias. E a dinastia é uma sequência de reis da mesma família, ou seja, aqui é uma família, família Xia, família Shang, família Zhou, família Qin. E cada família ficou no poder por tanto tempo. A família Xia é onde estão aqueles reis e aqueles governantes que a gente comenta com vocês que não sabe se existiram ou não, né? Pode ser que seja tudo mito. Depois vem a dinastia Shang, que tem comprovações de que eles existiram, mas não se tem muitas informações sobre eles. Depois veio a dinastia Zhou, né? De 1500 a 1256, mas esse ficou conhecido como o período dos reinos combatentes. A China não era que um único país, ela era vários países, né, que ficavam sempre lutando um contra os outros, até que em 221 o imperador Huangdi derrotou todos os outros reinos e unificou a China num único império. Então, a partir daqui, ó, a China se torna um só país. Mas ele morre cedo, não deixa descendentes, porque ele quem instituiu a ideia de que o poder não deve passar de pai para filho, mas só ele acreditava nisso, infelizmente. E vem a dinastia Han, que é a dinastia que vai construir a Grande Muralha, e é na dinastia que surgem vários grandes inventos, que a gente vai ver muito interessante. E depois da dinastia Han, a China se divide de novo. E a última família imperial da China vai morrer em 1912, quando a China se torna aqui uma república comunista, que é o que a China é até os dias de hoje, né? Você vê que essa aqui é a bandeira da China. Mas vocês puderam ver que a China tem um comércio muito nítido, muito forte. Vamos falar sobre alguma coisa dessa dinastia Han, né? Que foi a última dinastia que governou a China antiga. E ela fez a China passar por várias transformações. A primeira dela foi a consolidação da Rota da Seda. Lembra que a gente viu na aula sobre a Índia, que conectava os produtos da China e da Índia com o restante do mundo? Então, a seda, que era o principal produto, não era produzido na Índia, era produzido na China. Aqui vocês podem ver, ó, mulheres tingindo a seda. Ó. Elas estão vestidas com roupas de seda e tingindo a seda. Era um tecido muito caro, todo mundo queria vestir ele e movimentava muito que essa rota da seda.
E por que isso foi possível? Porque tá vendo aqui nesse ponto, ó, aqui é onde construíram a Grande Muralha, que reduziu o número de invasões na China. Isso aí permitiu que a Rota da Seda funcionasse bem. É nessa época também que surgem grandes invenções, né? Os chineses sempre foram inventores muito hábeis, né? E coisas que a gente usa até os dias de hoje. Essa aqui é a foto de um carrinho de mão moderno, mas a ideia é que o carrinho de mão foi uma invenção dos chineses, que o moinho d'água foi uma invenção dos chineses, o arado, principalmente o arado de ferro, também foi uma invenção dos chineses. E essas coisas só vieram a chegar no resto do mundo muito tempo depois. Então os chineses eles eram muito inteligentes na sua inventividade. E eles criaram uma cultura, pessoal, que a gente confunde com a cultura japonesa, confunde com a cultura coreana, que é essa cultura que a gente chama de cultura do Extremo Oriente. Mas ela não é assim um fruto do Japão, principalmente, né? A gente confunde muito do Japão. É o Japão que copiou a China, não é o contrário. Esse estilo de escrita, né, que na China eles chamam de ideogramas, né, no Japão vai se chamar kanjis, foram um modelo de escrita criado lá com o imperador Huangdi, que eu estava comentando com vocês. É com esse tipo de escrita que ele escreveu o primeiro livro de medicina. E é o estilo de escrita que foi sendo apropriado pelos países em volta, tanto a Coreia, quanto o Japão, quanto a Tailândia. Eles começaram a pegar esse estilo de escrita, porque a cultura chinesa ela se disseminou muito bem, que a gente vai ver aqui mais para frente, ó. Isso aqui, ó, é retrato da arquitetura chinesa. E reparem que parece com a arquitetura coreana, parece com a arquitetura japonesa, parece com a arquitetura tailandesa, porque é a cultura chinesa que foi permeando esses países todos, né? Olha pra você ver que coisas bonitas. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer as casas, né? Os prédios desses outros países, para vocês verem como são coisas diferentes. Mas e como funcionava que a sociedade, né? Como que eram as pessoas na China? A China, pessoal, tinha uma coisa muito interessante. Aqui vocês podem ver a pirâmide social, né? Que a gente está sempre mostrando em várias aulas, né? E eles não tinham sistema de castas. E tinha um sistema muito diferente, muito interessante. Aqui no topo, os mais poderosos, estava a família imperial. Ou seja, estava aqui o imperador, sem sombra de dúvidas. Mas logo aqui embaixo, os grandes poderosos da China, né, que eles chamavam de mandarins, os altos funcionários públicos, eles eram escolhidos através de provas e concursos públicos. Então, por exemplo, mesmo um pobre camponês, ou quem dirá talvez até que um escravo, um servo, né, ele poderia fazer essa prova e subir lá para perto do topo da pirâmide, que é uma coisa que não acontecia nas outras sociedades. Eu não estou falando que seja fácil, isso acontecia com uma quantidade muito pequena de vezes, era muito raro, porque no geral essas provas eram difíceis e os camponeses não conseguiam estar estudando para elas, né? Mas era possível, sabe? Uma coisa que não acontecia em nenhum outro lugar do mundo. Para finalizar, eu tenho comentado sempre com vocês sobre que a religião, né, dos lugares que a gente estuda. E na China surgiram duas grandes religiões chinesas, né, que foi o confucionismo, que foi criado por esse homem aqui à direita, o sábio Confúcio, né? E ele pregava uma vida honesta, uma vida em família, uma vida tranquila, e a ideia de transindividualidade. O que ele quer dizer? Somos todos um. Ou seja, todos nós, seres humanos, na verdade somos um ser só. E a gente tem que ter cuidado com o outro, porque o que machuca o outro me machuca também. O que me machuca, machuca o outro, né? Uma coisa parecida mais ou menos com a ideia do cristianismo, né, de amar ao próximo. Já o taoísmo, né, foi criado pelo sábio Lao Tse e é uma religião assim que prega um maior entendimento das coisas do mundo, né, uma aceitação do lado bom e do lado ruim do mundo.
para entender que os opostos, né, é uma religião muito filosófica, muito mística, difícil de eu estar descrevendo aqui com vocês, mas esse símbolo, né, conhecido aqui no Ocidente como Yin Yang, ele é o símbolo da religião taoísta. Muita gente usa ele sem saber o propósito, né? Mas ele é o símbolo de uma religião. Seria usar esse símbolo sem saber o que ele significa, é como um chinês usar a cruz de Cristo no pescoço sem saber o que é. Então, por isso que eu estou comentando com vocês que é um símbolo carregado de uma força religiosa. E no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É sempre uma explanada bem curtinha. Eu quero que vocês criem gosto, né, pelo que a gente está falando aqui, achem legal. Eu espero que tenham aproveitado bastante. Um ótimo dia para todos, pessoal. Até a próxima.